Olá, pessoal. Eu sou Eduarda Cirilo, aluna do quinto período do curso de Ciências Contábeis da UFPB, e venho apresentar para vocês um seminário sobre o Código de Conduta e Ética da B3, junto com a minha dupla, Hermeson Menezes, da disciplina de Ética e Legislação Profissional, ministrada pelo professor Edson Franco. Então, aqui no sumário, está mostrando, a divisão do trabalho sendo composto pela introdução, desenvolvimento e conclusão. E mais adiante vocês irão entender cada tópico abordado por cada um deles. Então, antes de citar a entidade, eu considero interessante a gente falar um pouco sobre o que seria a Bolsa de Valores, para situar melhor vocês. Então, o que seria a Bolsa de Valores? Então, é um mercado, onde são negociados títulos emitidos por empresas de capital aberto, que são chamadas as ações e também outros investimentos, como opções, dólares, juros futuros e etc. Então, quando uma empresa ela abre o seu capital, seja ela privada ou pública, ela passa a negociar suas ações para investidores através da bolsa de valores. Então, assim, os investidores eles podem comprar ou vender ações na bolsa. E no Brasil, a bolsa de valores é chamada B3 e é supervisionada pela Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM. Bom, um pouco sobre a B3 agora. A B3 ela acredita que transparência, responsabilidade e processos bem estruturados, eles são fundamentais para o crescimento sustentável das companhias. Então, esses pilares permitem que todas as partes envolvidas elas estejam alinhadas e trabalhem em conjunto, impulsionando esse constante desenvolvimento. Então, para a B3, a governança corporativa significa maximizar o valor com clareza, oferecer também um melhor ambiente, para decisões estratégicas e manter o respeito por acionistas, reguladores e pelo mercado. Então, dessa forma, a empresa ela reafirma, o seu compromisso em contribuir para a história, a economia e o crescimento do Brasil. Bom, o Código de Conduta da B3, ele é aplicado à própria companhia e às suas controladas, também. Então, ela estabelece regras para evitar os conflitos de interesse, abrangendo o relacionamento com os públicos interno e externo, também o tratamento de informações privilegiadas e a negociação de valores mobiliários. Então, a adesão ao código ela é formalizada por meio de uma das assinaturas, de todos os funcionários da empresa. Então, a B3 SA, que é a Brasil Bolsa Balcão, é uma das principais empresas de infraestrutura do mercado financeiro mundial, atuando nos ambientes de bolsa e balcão, E como sociedade de capital aberto, as suas ações elas estão listadas no novo mercado, que seria um segmento de maior governança corporativa. E a empresa ela integra importantes índices, como o Ibovespa, aí tem também o IBRX 50, o IBRX e o ITEG. Então, ela é reconhecida pela inovação em produtos e soluções tecnológicas. A B3 ela também é considerada uma das maiores bolsas do mundo em valor de mercado e também exerce um papel fundamental, no desenvolvimento econômico e financeiro do Brasil, como eu citei anteriormente. E as suas atividades incluem a criação e administração de sistemas de negociação, compensação, liquidação, depósito e registro de diferentes classes de ativos, como ações, títulos de renda fixa, derivativos, operações estruturadas, taxa de juros e commodities. Então, a B3 ela atua também como um contraparte central, garantindo que a maioria das operações de seus mercados e oferecendo serviços essenciais de central depositária e central de registro também, aumentando essa segurança e confiança no sistema financeiro. Então, além disso, a companhia ela fornece infraestrutura para financiamento também de veículos e imóveis, também oferece todo o suporte nessa análise de aprovação de crédito no país inteiro e, em específico, no segmento de veículos, ela se destaca na entrega eletrônica de informações para registro de contratos e anotação de gravames junto aos órgãos de trânsito, tornando esses processos ágeis, seguros e eficientes. Então, agora no desenvolvimento,
Sobre o código, a B3 ela tem um forte compromisso com a governança corporativa, como eu já citei, e também busca sempre atuar de uma forma ética e responsável. Então, para isso, ela possui esse código de conduta e ética que orienta todos os colaboradores sobre as regras, na verdade, e os padrões de comportamento que são esperados, né, no dia a dia da empresa, garantindo transparência e integridade nas atividades. Então, aqui se aplica o Código de Conduta e Ética da B3. Temos os conselheiros, os diretores, comitês, funcionários e estagiários da B3, tanto no Brasil quanto no exterior, também os administradores, funcionários e os estagiários das empresas controladas pela B3, diretores e conselheiros da B3 Social e também de outras associações, né, mantidas ou administradas pela B3, prestadores de serviços, fornecedores e parceiros. Então, o que é esperado, né, dos colaboradores da B3? Conhecer e seguir o Código de Conduta e Ética, além das políticas e normas internas da empresa, cumprir também com as regras relacionadas à sua função e responsabilidades, respeitar as leis e normas nacionais e internacionais aplicáveis aos negócios da B3, evitar relações com pessoas ou instituições que não sigam o código de conduta de fornecedores e parceiros ou que pratiquem atos ilícitos, porque a B3 não apenas tem o seu próprio código de conduta e ética, né, para os seus funcionários, mas também ele possui códigos específicos para os fornecedores e parceiros. Então é bastante interessante isso também. Também manter o compromisso com a B3, né, mesmo durante férias e licenças, e assinar um termo de compromisso, que seria um tipo de formalização, né, a adesão desses princípios e valores da empresa. Então, agora temos o Comitê, né, de Conduta e Ética, que vou falar rapidamente, que seria um órgão integrante da B3, onde ele é responsável por divulgar, monitorar e supervisionar o código. Então, ele foi criado pelo próprio código e aprovado pelo Conselho de Administração. E o Comitê de Conduta e Ética, ele informa, na verdade, né, de forma regular para o Comitê de Governança e Indicação todas as decisões, né, e discussões relacionadas à ética para que essa alta governança da B3 ela acompanhe e trate dos principais desafios nessa área. Em relação à cultura e valores da B3, bom, a B3 ela adota uma forma de atuação alinhada aos seus valores, orientando essa conduta de todos os colaboradores, né, para manter ali um padrão. Para eles é essencial que todos os seus funcionários pratiquem e conheçam esses valores, como eu falei, né, para manter alinhados à cultura organizacional mesmo da companhia. Então, a empresa também valoriza a franqueza na comunicação, priorizando o uso de fatos e dados de maneira clara e respeitosa. Além disso, também reconhece a diversidade de opiniões, experiências, origens e contextos, entendendo que essa diversidade ela amplia perspectivas, né? E também fomenta a inovação. E por fim, a B3 ela também incentiva a proatividade e a iniciativa mesmo, estimulando o foco em soluções e a assunção de responsabilidades. Também valoriza o aprendizado contínuo, enxergando que cada situação como uma oportunidade de crescer e se desenvolver. A empresa também ela estimula a autonomia, fornecendo espaços e ferramentas para que os colaboradores eles tomem decisões e cresçam também profissionalmente. Reconhece também que errar faz parte desse processo, desde que haja um aprendizado e uma responsabilidade após esse erro. Também incentiva a colaboração, reforçando que todos os colaboradores eles fazem parte da empresa e devem trabalhar em equipe para fornecer e trazer a melhor experiência para o cliente. A companhia também mantém o foco no cliente, onde eles antecipam soluções e buscam constantemente melhorar seus serviços. Também atua de uma forma ágil, envolvendo apenas os participantes necessários e buscando ações eficientes. Bom, em relação aos princípios de AB3, o primeiro ponto seria um ambiente ético e colaborativo, né, onde a B3 ela não admite assédio ou discriminação, até incluindo por meios virtuais, em razão de cor,
raça, etnia, idade, gênero, orientação sexual, deficiência, idioma, religião, opinião política, origem social ou econômica, nascimento ou qualquer outra condição. Também a empresa ela busca construir esse ambiente diverso, inclusivo, também um ambiente seguro e também que seja um ambiente representativo, no qual todas as pessoas elas possam se sentir pertencentes mesmo àquela companhia e confortáveis para ser elas mesmas, serem autênticas. A B3 ela também conduz os negócios com ética e governança corporativa, né, que é um termo bastante citado por eles, respeitando a legislação vigente, promovendo a transparência e também a prestação de contas. Então, entre os objetivos inclui a gestão eficiente de riscos, né, que significa que a B3 ela identifica, avalia e também controla os riscos que podem afetar a empresa, né, sejam os riscos financeiros, os riscos operacionais, legais ou reputacionais. Aí, em relação à proteção da reputação e interesses da empresa. É porque a reputação da B3, ela seria um dos ativos mais valiosos, pode-se dizer. Então, manter uma imagem confiável e integridade é essencial tanto para atrair investidores, né, clientes e parceiros, e também seria uma forma de proteger os interesses da empresa. E também de uma forma de incluir e agir de uma maneira responsável. Em relação à promoção de alto padrão de conduta, seria o incentivo, né, a um comportamento ético e responsável entre os colaboradores. Em relação à sustentabilidade, patrimônio e informações da B3. A B3 ela considera a sustentabilidade uma prática essencial, porque buscando, né, gerar esse valor no longo prazo, tanto para os acionistas quanto para os stakeholders. Então, a empresa ela integra os aspectos do ASG, né, que são os ambientais, sociais e de governança, em seus negócios, também promove uma gestão interna responsável. E, além disso, ela também não tolera o trabalho degradante, infantil ou forçado, na verdade, e nem qualquer prática que contribua para atividades econômicas irregulares. Então, o patrimônio da B3 ele é composto por ativos materiais e intelectuais, né? O patrimônio intelectual inclui marcas, patentes, projetos, fotos e vídeos, todos eles desenvolvidos pela empresa. Já o patrimônio material ele abrange equipamentos, instalações e outros bens físicos. E o uso desses ativos, ele é permitido apenas para pessoas autorizadas e também deve respeitar, né, essas regras de confidencialidade, ainda mais no ambiente da B3. No caso da propriedade intelectual, seu uso e exploração são exclusivos da B3. A B3 ela também cumpre os requisitos legais quanto ao uso de equipamentos fornecidos e também informa que pode monitorar ou coletar informações de dispositivos corporativos, né? Que são os dispositivos utilizados para durante o trabalho, né? Como e-mails, telefones e comunicadores internos que eles citam. Em relação às informações confidenciais, sejam da B3 ou de terceiros, eles devem ser usados apenas no desempenho das funções profissionais. E a divulgação dessas informações só é permitida quando for autorizada, seja por exigência legal ou decisão judicial, seguindo os procedimentos internos da empresa. E o uso indevido dessas informações, seja ela para benefício próprio ou de terceiros, constitui uma infração ao Código de Conduta. Então, esse cuidado ele também se aplica aos relatórios internos, os registros de operações e informações financeiras, né? Que contém esses dados essenciais sobre as atividades da empresa. E a B3, ela garante a integridade, a imprecisão e também a confiabilidade de todas essas informações e registros, sejam eles operacionais, sejam eles comerciais, financeiros, contábeis ou administrativos. Bom, agora o ponto é conduta ética no dia a dia na B3. Bom, a B3 ela busca construir esse ambiente
de trabalho seguro, saudável e eficiente, como eu também já citei, né, apoiado a uma cultura sólida de comportamentos éticos e colaborativos para o bom funcionamento da companhia. Então, seria um ambiente onde todos os funcionários eles assumem esse compromisso, né, com esse código de zelar tanto pelo bem-estar individual quanto coletivo. Em relação os comportamentos esperados, né, seria o quê? Respeitar o ambiente de trabalho, mantendo atitudes compatíveis, né, com esses padrões socialmente aceitos, preservando a imagem da companhia, também adotar procedimentos seguros, né, garantindo a integridade física e psicológica própria dos colegas de trabalho, denunciar atos ilícitos ou que violem o código de conduta, e também promover a diversidade e inclusão, né? Prevenindo assédio moral ou sexual, discriminação, microagressões ou qualquer outra forma, né, de agressão física ou psicológica. Em relação às condutas que não são aceitas, né, são esses comportamentos inadequados em ambiente ou eventos de trabalho, seria também o abuso de bebidas alcoólicas, o uso de substâncias ilícitas, né, durante a jornada, seria também fumar nas dependências da empresa e também solicitar favores ou serviços pessoais de pessoas sob gestão, controle ou supervisão. Conflitos de interesses na B3. Bom, a B3 ela adota medidas para construir uma organização ética e responsável com atenção especial a essa mitigação, né, dos conflitos de interesse. Então, os colaboradores eles não devem participar de decisões que possam beneficiar a si próprios ou pessoas próximas, mesmo que seja indiretamente. Também relações de parentesco, seja cônjuge, irmãos, filhos, enteados, netos, etc., ou envolvimentos sentimentais entre funcionários ou estagiários não são permitidos, quando houver atuação, seja na mesma diretoria ou em uma posição de subordinação direta. A empresa ela também mantém relações com clientes, fornecedores, parceiros, instituições públicas e privadas de forma justa, transparente e cordial. Além disso, todos os terceiros eles devem seguir, né, como também falei, esse código específico que é de conduta para fornecedores e prestadores de serviços, né, e participar também dos treinamentos, né, que são indicados também pela companhia. Bom, em relação ao conceito de conflito de interesse, seria o quê? Seriam essas situações que ocorrem quando um colaborador ou pessoa próxima, ela pode, de certa forma, influenciar uma decisão que seria motivada por interesses pessoais. Um exemplo seria estabelecer uma relação comercial com uma empresa na qual o funcionário ele possua um certo interesse econômico ou participação, seja ela direta ou indireta. Então, ao identificar um possível conflito, o colaborador ele deve comunicar ao seu gestor e o comitê de conduta e ética por e-mail. Também é obrigatório comunicar esses casos em que se tenha conhecimento de conflitos envolvendo terceiros, né, para manter a transparência. E eles consideram que o silêncio diante do conflito de interesse pode ser considerado também um tipo de violação ao Código de Conduta e Ética da B3. Então, a B3 ela adota essa postura cautelosa, né, em relação também a brindes, convites para eventos e hospitalidade, evitando qualquer benefício pessoal decorrente de cargo ou função. E o objetivo é, de fato, prevenir os conflitos de interesse, as condutas anticompetitivas e o risco na tomada de decisão. Impacto das atividades na B3. Bom, a B3 ela reconhece a privacidade e a liberdade individual dos administradores, funcionários e estagiários. Atividades pessoais, elas devem ser mantidas no âmbito privado, né, sem nenhuma vinculação à imagem da companhia. Em relação às práticas de cunho religioso, filantrópico ou político partidário, também não devem afetar o desenvolvimento profissional e nem envolver o uso de recursos ou informações da empresa, incluindo ferramentas corporativas, e em nenhuma circunstância é permitido manifestar-se em nome da B3 ou associar sua imagem a essas atividades.
Eles também deixam isso claro no código. Também em relação às contribuições a candidatos ou partidos políticos, por funcionários e estagiários, eles devem seguir os limites e procedimentos que são previstos em lei, e a B3 ela não apoia e nem contribui com nenhuma atividade religiosa ou político-partidária. E além disso, a presidência, a vice-presidência, os diretores estatutários e também o presidente do conselho de administração, eles também não podem realizar contribuições a candidatos, nem às campanhas e nem aos partidos políticos. Então, os funcionários e estagiários, eles podem realizar atividades paralelas, desde que essas atividades não interfiram nas suas funções que são desempenhadas na B3. E antes de iniciar qualquer atividade, é necessário fazer um alinhamento com o gestor e comunicar, né, a vice-presidência, o diretor executivo da área. E as regras para essas atividades paralelas incluem que elas não podem ser realizadas durante o horário de trabalho, também não deve prejudicar o desempenho profissional, também não pode usar a infraestrutura ou informações da B3 e devem evitar potenciais conflitos de interesse. Agora, em relação aos impactos das opiniões pessoais na imagem da B3. Então, a B3 ela reconhece que as opiniões pessoais elas podem afetar a imagem da empresa e também prejudicar relações comerciais, mesmo que elas não estejam diretamente relacionadas às funções do colaborador. Então, os administradores, funcionários e estagiários, eles devem considerar o impacto, né, das suas palavras e das suas ações ao se manifestar nos eventos, nas redes sociais ou qualquer outro meio público. Então, entre as condutas esperadas está agir com ética e integridade, né, em qualquer ambiente, zelar pela imagem da B3, né, ao postar opiniões, imagens e compartilhar publicações na internet, e também palestras, seminários, fóruns ou trabalhos acadêmicos, esclarecer, né, que as opiniões pessoais elas não refletem a posição da empresa. Já em relação às condutas não aceitas, não é permitido publicar conteúdos que possam ser interpretados como uma opinião discriminatória, discurso de ódio ou incitação à violência, ofensas à honra de pessoas ou empresas, incentivo a práticas criminosas e recomendações de investimento. Então, essa foi a minha parte e agora eu vou passar a palavra para a minha dupla, Emerson, que vai dar continuidade ao nosso trabalho. Olá, professor, tudo bem? Aqui ele está falando que é seu aluno Emerson, aqui do curso de Ciências Contábeis aqui, na nossa cadeira aqui de Ética e Gestão Profissional. Então, falando sobre a entidade aqui, a B3, a minha parte vou dar continuidade aqui sobre em relação ao compromisso da B3 com a integridade da operação, né? Então, como sabemos, a B3 tem como compromisso firme a integridade de suas operações. Isso significa o quê? Que além de garantir todos os processos, sistema, relação comerciais, ela também preza que funcione com transparência, com segurança e também conformidade ética. Aí, como principal infraestrutura do mercado financeiro, ela movimenta anualmente bilhões por dia. Ela é nosso principal mercado de ações aqui no Brasil. Então, por esse motivo, ela tende a manter uma integridade operacional que é fundamental para a confiança dos investidores e a relação da credibilidade, né, com o mercado. Então, para que ocorra isso, a gente tem que tomar diversas frentes, né, como a tecnologia de ponta, monitoramento de segurança, em relação às transações e cumprimento com as normas regulatórias. E também fortalecer uma governança corporativa. Ela adota uma atuação proativa de prevenção de risco, como fraude, né, a própria manipulação do mercado, a lavagem de dinheiro e fazemos o que chamamos de compliance, né? Como é compliance, é adequação às normas, como se diz a frase também lá na investigação de due diligence, que isso aí está relacionado à verificabilidade da informação, né? Por meio de auditores, por meio de perícias e outros profissionais. Então,
Então aqui esses vão ser os principais conteúdos que a gente falasse, né? Sobre a prevenção e combate à corrupção, à fraude, a lavagem de dinheiro, concorrência saudável e íntegra, atuação responsável de leilões e esses demais que a gente vai continuar mais à frente. Um dos pilares também fundamentais da ética corporativa, esse caso aqui, é a prevenção e o combate à corrupção e à fraude, né? Então, no caso da B3, ela tem levado esse compromisso a sério, considerando o impacto que essas práticas legais podem ter no mercado financeiro, né? E relacionado também à confiança dos investidores. Ela adota uma política de integridade robusta, ela usa um mecanismo de controle interno, eles visam detectar, prevenindo responsabilidade, qualquer indício de conduta antiética, incluindo treinamentos frequentes com os colaboradores. Existem também os canais de denúncia, que são seguros e sigilosos, além de auditores independentes, para garantir a transparência. Essas ações têm como objetivo proteger, né, não apenas a imagem da companhia, mas também o funcionamento do mercado como um todo. Então, para garantir a confiança e que opere com integridade, né? Também destacando também que não faz parte de ser da companhia, que eu deixei aqui checado, né? Aqui só falar de citar algumas, que é terminamente proibido aceitar ou oferecer qualquer tipo de vantagem pessoal indevida, porque essa prática configura como corrupção, né? Vai contra todos os princípios éticos da companhia. Também não é permitido realizar reuniões ou interações presenciais com agentes públicos, porque essa medida visa garantir que a transparência e haja rastreabilidade nas relações do setor público. Além disso, toda reunião com agente público deve ser pautada e previamente divulgada, porque não pode ser tratada de forma informal. Tem que haver clareza e objetividade. Tem que reforçar o compromisso com a lisura e com a ética no diálogo institucional. E por fim, o último aqui, que é o que? Testemunhar, se tiver conhecido qualquer coisa, a situação suspeita de ato ilícito, de corrupção, deve ser reportada imediatamente ao setor de compliance ou por meio do canal de denúncia da B3, porque o silêncio diante de uma irregularidade também pode comprometer a integridade da organização. Vou explicar aqui ao povo também um pouco sobre o programa de integridade da B3, da integridade, né, da B3. Então, o programa de integridade da B3 é um conjunto de políticas e práticas e mecanismos voltados para garantir que a companhia sempre atue de forma ética, né, legal e transparente. Aí, quais são os principais objetivos? Prevenir, detectar e responder às condutas que possam representar risco de corrupção em relação também à fraude e qualquer violação às normas internas e à legislação vigente. Ela é estruturada como? Existem os pilares importantes, como o Código de Ética e Conduta, as políticas de anticorrupção, os treinamentos que eles têm, que é contínuo diariamente, o canal de denúncias e o constante monitoramento da entidade. Então, existe também o setor de compliance. Ele também promove uma estrutura organizacional, né, que é baseada na responsabilidade, no respeito às regras de transparência. E tem também a questão do componente do programa, né, como está aqui escrito no slide aqui, que é o propósito, os valores, a governança corporativa, todos esses aqui que fazem parte que eu acabei de citar. E esse programa de qualificação operacional, esse PQO, é o que a gente falou agora há pouco sobre a questão do constante monitoramento e sobre os treinamentos contínuos que são diretamente realizados dia após dia pela entidade. Como profissional, a gente tem que se cada dia reciclar e aprender, estar atento às normas que geralmente, diariamente, são reformuladas, e é uma necessidade de estudá-las e sempre estar se atualizando. E retomando também o tema que a gente está estudando agora na segunda unidade, em relação à B3, que é o combate à lavagem de dinheiro, né, e o financiamento do terrorismo. Esse tema vem sendo tratado com máxima seriedade na sociedade durante esses tempos disso para cá, em relação à conformidade, né, porque a sociedade ela tende a traçar passos que não são corretos segundo a nossa ética e moral, né.
Então, como uma das principais instituições de mercado financeiro, a B3 ela adota políticas rigorosas para prevenir o sistema de serviços sejam utilizados de forma indevida, né, para ocultar recursos de origem ilícita e para financiar atividades criminosas. Entre as ações são realizadas o quê? O monitoramento, como já foi falado constantemente, a identificação do cadastro adequado dos participantes do mercado. Então, o que acontece? Existe uma comunicação das transações suspeitas ao órgão competente, como o COAF. Então, uma operação feita em valor bastante elevado deve ser comunicada ao COAF. Esses órgãos fazem esse monitoramento e informam para que ficam lá representadas as transações, para que não haja essa lavagem de dinheiro, né? Então tem que saber se esse dinheiro realmente é lícito. Então a B3 ela promove treinamento interno diariamente para que seus parceiros e participantes sigam as mesmas diretrizes. Ela tem um compromisso também de reforçar a legislação. Então o papel da B3 na proteção da integridade do sistema financeiro, também na construção de ambiente de negócio mais seguro, transparente e cada dia mais ético. Então, se está no slide aqui, a B3 é comprometida com o combate à lavagem de dinheiro, a ocultação de bens, o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa. Por isso, possui processos de controle para prevenir, identificar, tratar, monitorar tais práticas ilícitas. Então, todas as transações que surgem de forma duvidosa, elas são comunicadas ao COAF e aos órgãos competentes, que de uns anos para cá a gente tem trabalhado cada vez mais com a questão da lavagem de dinheiro. Coloquei essa parte aqui também que achei bem interessante, né, da própria entidade, que disse o que é nosso compromisso não tolerar qualquer prática que vise ou resulte na ocultação da origem de bens e direitos ou valores. Então, assim, ela tem um compromisso de servir como um órgão transparente à entidade para que não haja ocultação de valores indevidos que venham de operações criminosas. Outra coisa que eu achei também bem relevante é em relação à concorrência, né? Então está aqui a concorrência saudável e íntegra. Então a B3 ela acredita que a concorrência saudável e íntegra é essencial para o bom funcionamento do mercado e para que hoje o fortalecimento da confiança, né? Sempre estamos trabalhando com a confiança, a integridade, confiança e integridade, que é o principal foco das entidades, principalmente a B3, em relação a promover a confiança dos participantes, né? Então isso significa o quê? Garantir que todas as empresas, investidores e instituições tenham igualdade de condições para competir, respeitando as regras de mercado com ética e responsabilidade. Então ela proíbe qualquer ato de prática anticompetitiva, anticompetitiva em relação a atos ilegais. Então ele não aceita manipulação. Então assim, a manipulação em outros casos aí que levam a levar a desconfiança dos investidores. Então, ela atua com rigor de coibir esses comportamentos e também de prevenir e garantir algo justo e transparente. Então, ela promove constantemente ações de educação, fiscalização, governança, para que reforçar aos colaboradores o compromisso e reforçando a livre concorrência baseada no mérito, né? Na inovação e no respeito às normas. Então, fomentar uma concorrência íntegra não é apenas uma questão legal, mas algo fundamental para o desenvolvimento sustentável do mercado, uma construção da economia que venha a gerar frutos aí, que seja mais eficiente e ética, né? Eu coloquei aqui também porque achei importante citar, né? Essa parte que eu vi aqui, a verdade que eu falo aqui sobre essa frase aqui ficou: prestar declarações falsas que possam afetar a imagem ou contribuir para a divulgação de boatos de concorrente, uma entidade comercial, é uma violação à Lei de Defesa da Concorrência, que é a Lei 12.529 de 2011, que não são de interesse da companhia e não serão toleradas. Está falando aqui sobre as normas para negociação do mercado pela B3. Esse aqui, né, que o objetivo dos manuais de procedimentos da B3 é detalhar, que eu vou falar aqui mais em relação ao manual
e procedimentos operacionais. E lá a entidade ela formulou esse manual. Então aqui está escrito: o objetivo dos manuais de procedimentos da B3 é detalhar de forma específica e clara todos os procedimentos operacionais. Então, como organização, então esse manual de procedimentos, né, é um documento fundamental que ele vai reunir bastante orientações práticas e operacionais sobre como deve ser conduzidas as atividades. Então, enquanto o Código de Ética define os princípios e valores e orienta o comportamento dos colaboradores e parceiro, o manual de procedimento tem um foco mais técnico, né, detalhado, mais na execução. Ele explica com rigor como agir corretamente em situações do dia a dia, né, de acordo com normas internas. Então, ele abrange ali o processo de negociação, liquidação de ativos, as contas esperadas em operações, as regras para atuação em leilões, né, e ofertas públicas, alguns procedimentos de prevenção de risco operacional, como falha em sistema, fraude, descumprimento de prazo. Ele também trabalha com orientações sobre registros, comunicações e oficiais e outras obrigações acessórias da CVM, né? Então, esse manual é constantemente utilizado para manter o alinhamento com as mudanças que eu acabei de citar, que sempre está mudando o mercado. Então, o manual do procedimento da B3 é uma peça que eles usam, uma peça-chave que eles usam para assegurar a integridade, né, do dia a dia. Então, há uma organização do procedimento, como ele deve ser executado ali para garantir uma estabilidade, né, nas atividades. Aí eu tirei esse spoiler aqui, né, coloquei aqui que a entidade, né, temos o compromisso com o uso responsável da informação sigilosa. Por isso, mantemos procedimentos de monitoramento do cumprimento das regras mencionadas acima. Então, aqui ele diz, com abrangência para tanto com funcionários como para terceiros. Então, a entidade ela trabalha e quem se envolve com a B3 tem que atender a esses procedimentos para que haja uma fidelização dos compromissos ali da atividade. O terceiro que está vinculado a ela, que trabalha, ele tem que estar também de acordo, né, alinhado com as normas. Em relação aqui às regras de representação da B3, ela existe para garantir, né, que qualquer pessoa efetue, né, em nome da empresa ou faça de maneira ética, responsável ou alinhada com os valores institucionais, né? Então, o que são essas, né? Essas regras é só para definir quem está autorizado, né, a representar oficialmente o B3 em diferentes situações. Essas situações são o quê? Reuniões, participação em eventos, entrevistas, interações com o cliente e parceiro, né? Então, um dos principais pontos centrais aqui dessas regras de representação é a relação aqui que eles falam que nenhum colaborador pode se posicionar em nome da empresa sem estar formalmente autorizado para isso. Então, para que você possa falar em nome da empresa, você tem que estar realmente autorizado. Isso evita que as divulgações de informações sejam equivocadas, né, para proteger a imagem, né? A imagem, a honra objetiva para a sociedade, né? E para manter a coerência da comunicação da companhia. Além disso, né, tem a questão da interação com os entes públicos. É obrigatório que a reunião esteja devidamente registrada na agenda institucional da B3, então essas reuniões elas são registradas. E também a pauta precisa ser comunicada previamente. E o conteúdo deve seguir a questão da transparência, né? Então, para evitar qualquer conflito de interesse, manter o sigilo sobre informação estratégica pode seguir rigorosamente o Código de Ética e Conduta, né, das políticas intencionais. Em relação também às regras de representação, essa parte aqui que eu anexei aqui, que achei interessante. Então, antes de assinar qualquer documento, lembre-se que todos os contratos firmados pela B3 devem ser analisados pelo jurídico, né, corpo jurídico. Ela tem lá o seu corpo jurídico. E obedecer às alçadas financeiras de contratação e estabelecimento do estatuto social ou prestação normativa da B3. Quando fala que em alçadas financeiras, estamos falando sobre os limites que a autoridade, né, o limite de responsabilidade definido pela hierarquia da empresa. Isso aí a gente chama de alçada financeira. Então, tem que ser aprovados os gastos, né, das transações financeiras com despesa, um investimento discreto. Então, ele funciona como se fosse um fardamento, né, uma forma de deixar ali como será
realizado, se está autorizado para realizar aquela atividade. Tratando aqui sobre o relacionamento com públicos específicos, é uma estratégia, né, essencial da B3, né, a atuação no que, já que ela ocupa a posição central no mercado financeiro, ela precisa se constantemente manter o diálogo constante, né, ético e transparente. Então, entre esses públicos, né, geralmente são investidores, né, stakeholders, as empresas listadas, corretoras, agentes reguladores, órgãos governamentais, parceiros institucionais, a sociedade como um todo, né? Então, cada um desse público, né, cada um desses tem expectativa e dão credibilidade, né, na responsabilidade da companhia. Então, por isso a comunicação precisa ser personalizada, né? Então, sempre estão guiando ali com transparência, integridade e respeito mútuo os investidores para garantir um acesso mais claro e confiável, né, às informações do mercado. Então, dá ao investidor uma segurança e uma estabilidade, né, e promover um ambiente de confiança. Então, a sensação do investidor para eles são bastante importantes. E as empresas listadas na B3 elas são orientadas com base nas práticas de governança, né, corporativa. Então, tudo ali que foi fazer ali do executivo tem que ser realizado na compliance. Aquilo vai se refletir nos demais setores na organização de forma hierárquica. Então, no caso dos órgãos reguladores e agentes públicos, o relacionamento é pautado em relação com a responsabilidade institucional. Então, tudo deve ser pré-definido dentro das regras da companhia, evitando qualquer tipo de influência indevida e até mesmo conflito de interesse, né? Então, ela mantém vários canais abertos à sociedade, né, para promover uma iniciativa de educação financeira. Então, quando se fala de neutralidade, né, na contabilidade está relacionado à questão da transparência, né, a não haver, como é que posso dizer, vinculação à informação, não pode haver caráter preditivo, né? Então, ela atende o público, ela mantém uma relação mais conectada, mais personalizada, mas não que leve eles a palpitar em relação a qualquer atividade, entendeu? Então, assim, coloquei isso aqui, né, que o relacionamento com acionistas e investidores deve ser sempre pautado pela divulgação de informações precisas, transparentes, tempestivas e isonômicas. Da mesma forma, qualquer pessoa ou empresa pode acompanhar a atividade da B3 e avaliar seu potencial de crescimento. Gostei também de pautar essa parte aqui, né? Que também foi que eu colei aqui, que eu tinha visto pesquisado, então eu coloquei aqui. Permitir o vazamento de informações internas e confidenciais, como normas e regimentos internos, lista de ramais, organogramas. Então, as informações internas e confidenciais, se forem divulgadas devidamente, podem causar prejuízo à companhia. Então, a companhia tem ali operado no mercado, só que não pode ser os agentes, né, os seus responsáveis que trabalham ali, tá divulgando informações privilegiadas aos que participam, né, nas relações de mercado. Então eu digo, tem que desenvolver a questão da concorrência leal, a questão das práticas de mercado, a questão da concorrência justa. Então não pode ser direcionado as informações de caráter preditivo. Cada um, a obrigação dela é manter a credibilidade, assegurar ao investidor a confiança, mas ela não pode ali tipo encaminhar aqueles a tal atividade, encaminhar eles a uma finalidade da instituição. Então, assim, o que eu posso dizer, eles não podem pegar eles e querer vincular ao bem querer da vontade deles. Eles têm que só apenas fazer a divulgação, trazer-lhe a confiança, mas sempre se atentando a que a pessoa que esteja mandando ali a transação possa realizar segundo a sua intuição, conforme as normas legais e reguladoras. Então, continuando aqui, a Beatriz ela conta com vários canais de tratamento de denúncias através de ambiente de responsabilidade e cooperação. Então, os canais de denúncia são o quê? Que são geralmente denunciados: a fraude, né? O assédio moral, sexual, atos de corrupção, recebimento de vantagens devidas, vazamento de informações que eu acabei de falar,
favorecimento de conflito de interesse. Então eu falei, não pode haver interesse por parte da companhia a pessoas ali de fora. Então não deve haver essa caráter preditivo, essa vinculação. Discriminação em relação mais ética, né? A etnia da pessoa, com a questão social. E o desvio de comportamento, né? Alguns comportamentos em algumas entidades são irrelevantes para o dia a dia da organização. Então, comportamento é algo que a gente está sempre atentando diariamente para que a gente possa saber se manter com ética, saber como chegar e sair, saber atuar de forma responsável e respeitosa. Então, só para pontuar aqui, eu coloquei a vigência do Código de Ética, né? Coloquei aqui que a vigência dele foi dia 20 de dezembro de 2024. A primeira versão, né? Foi feita em julho de 2009. E coloquei que as determinações representam a nova edição do Código de Ética, entrará em vigor na data da publicação. Então, aqui no Brasil existe o princípio de vacatio legis, né? Questão da norma, né? Quando é em relação à lei. Em relação aqui à norma de ética, lá eles adotam da seguinte forma também, né? Eles botam a vigência da versão e eles vão colocar lá, prefixar o prazo dessas normas de ética, né? Porque elas são atualizadas com o que vão surgindo novos fatos na sociedade, elas vão sendo acrescentadas, né? De forma cumulativa, elas são acrescentadas novos requisitos ali no próprio Código de Ética. Então, só explicando aqui em relação ao código em si, então quem é responsável pela edição do Código de Ética, coloquei aqui, né? Achei interessante pontuar. Então, geralmente é a diretoria executiva, né? Que está no nível estratégico, toda organização tem um nível estratégico, nível tático e operacional, né? Então, o nível estratégico é aquele que vai relacionado à visão do público, né? Que está lidado mais com a visão externa. Que em si o público ele vê mais o nível estratégico da organização. Então, tá aqui. Em relação à revisão, quem dá aprovação, quem dá ciência. Então, a revisão aqui está a diretoria executiva, os comitês de conduta e ética, o comitê de governança e indicação. Em relação à aprovação, ela é dada atribuição ao conselho de administração e a ciência tem que ser caminhada pela diretoria colegiada. É um órgão de múltiplos, né, como chama colegiado. Então, esse aqui são responsáveis pela edição do código em si. Existe toda uma gama de agentes envolvidos nessa edição, na execução e na formulação desse código. Concluindo o trabalho aqui, eu coloquei aqui, pontuei aqui bem colocado aqui, eu coloquei o que? Aqui, que ao longo do trabalho ficou evidente que a B3 adota padrões rigorosamente éticos, né, em conformidade com a legislação. Porque ele existe também das empresas listadas o cumprimento das normas contábeis internacionais, as chamadas IFRS, né, que está um processo de internalização das normas. Reforçar o compromisso com a ética e a qualidade das informações prestadas. Então, a atuação ética não é apenas uma obrigação legal, mas diferencial competitivo que sustenta a confiança do mercado e a estabilidade do sistema financeiro. Portanto, conclui-se que a ética contábil não é apenas um conjunto de normas morais, mas uma prática essencial para a integridade e sustentabilidade dos mercados de capitais. Então, assim, a gente viu ao longo do trabalho que ela tem toda uma participação, toda uma preocupação com a confiança dos stakeholders, né, dos investidores ali. Você vê que tem canal de monitoramento, tem o disco de denúncia, tem toda a formulação do código, e tudo isso ele atribui para maior segurança ao usuário, para que ele possa demandar de mais confiança. Então, não deve ter o caráter preditivo, tem que ter questão de neutralidade. Isso é bom para a sociedade, isso ajuda bastante e a entidade está se preocupando com isso. Então, aqui está o nosso trabalho. Eu e minha colega Eduardo agradecemos o senhor, mas espero que o senhor tenha gostado, professor. Agradeço e até mais.